Fala aí pessoal, sou eu, o Mr. Cringe, de volta nesse canal. Se eu estiver falando, se parecer que eu tô falando baixo, é porque são 3h41 da manhã nesse exato momento. Mas eu preciso gravar isso antes da próxima sessão, para explicar coisas que talvez ou você não tenha entendido, ou você não participou da sessão. Então vamos direto ao assunto, né? Que é o que aconteceu, né? Vocês foram para Urano, um planeta de gelo. Por quê? Porque a gema que vocês tinham, a gema que veio... Por que tá tão fino? A gema que veio do planeta Terra, ela começou a sair faíscas e virou um feto cósmico, com os olhinhos e tudo mais. Essa era a forma verdadeira do feto cósmico, né? Daí virou esse feto cósmico, só que maior, que posteriormente também decidiu criar uma carapaçazinha, que nem o feto cósmico. E ela falou que o nome dela é Terra. O feto ficou bem confuso, porque aparentemente a Terra era o planeta Terra, mas depois virou um feto. Aí foi bem confuso para ele. Eu não sei se o Armadilho já entendeu o lance, né, da biologia da espécie dele. Se não, eu vou explicar aqui. A Terra, ela não tem muitas memórias. Ela perdeu a maioria das memórias, mas ela lembra de seu planeta Terra um dia. E ela também lembra de Urano. Ela disse que tem lembranças muito boas em Urano. Mas quando o feto falou sobre o demônio, ela também teve lembranças ruins em Urano. Então, Urano era um planeta muito importante para ela. Para tentar descobrir, né, fazer ela se lembrar ou descobrir coisas novas, vocês foram para Urano. E em Urano, vocês encontraram vários monólitos, né, que são esses cristais assim, com os desenhos. E tinha desenhos de várias gemas de planetas diferentes. E todos esses planetas são planetas, isso aqui é importante de botar aqui já, são planetas do universo, desse segundo universo, né? Vou botar o 2. É o segundo universo. Por quê? No Cosmo começou em um universo, mas depois lá do lance da corrupção temporal, o Eta Subway, vocês foram parar em um outro universo, em que tinha Mirai e outros planetas. Mas antes não tinha esses planetas. Aí tinham várias gemas, e todas essas gemas são planetas do segundo universo. Deixa eu desenhar aqui também o universo 1. Esse aqui é o universo 1. O universo em que vocês começaram o RPG. Certo. Tinham vários desenhos dessas gemas, e além disso, também tinha um desenho de uma coruja junto com essas gemas. E depois a coruja sendo derrotada pelo demônio, enquanto o demônio segura uma das gemas. Certo, não é muita informação, só são desenhos. Depois vocês encontraram os monólitos coloridos com desenhos diferentes de pessoas diferentes, que nenhuma vocês conseguiam conhecer, mas eram personagens da primeira temporada do RPG. O Erebus, o Gabriel, o Roto, o Warden, o Cialis, o Orbe Místico, enfim. Só faltando uma das pessoas, né, que apareceram na primeira temporada lá no laboratório, que não estava nesse cristal, que é o Shelsman, que é uma coruja. Claramente uma coruja. Que está desenhado aqui. Bom, o Shelsman, ele aparentemente ele tinha amigos no passado, só que os amigos dele de alguma forma traíram ele e ele abandonou os amigos e foi viver sozinho. Ele tem esse poder muito legal, onde ele consegue basicamente se mover
em alta velocidade, uma velocidade muito alta, e atravessar tudo, como se ele estivesse, tipo, deslizando no ar. É muito da hora. Ele mesmo disse pra vocês que consegue atravessar, tipo, de um planeta para um outro, assim, que vocês demorariam um dia, ele consegue atravessar em, tipo, 10 minutos. Além de que ele consegue atravessar coisas físicas, né? Então, ele é bem forte. E, vagando, né, pelo espaço, ele notou que os planetas eram solitários. Mas como assim os planetas são solitários? Planetas são planetas, não têm sentimentos. É aí que é explicado, né? Os planetas, na verdade, são seres vivos. Como funciona é que dentro de cada planeta tem uma gema, que sempre foi taxada de gema mágica, porque ela age sozinha e tipo, enfim, ela voa, faz um monte de coisa maluca. Mas na realidade, essa gema é um ser vivo. E esse ser vivo nasce como tipo uma geminha pequenininha. E essa geminha, ela pega fogo. Ela meio que é o núcleo desse fogo. E esse fogo tem olhos e tudo mais. Mas a forma tipo, física, assim, é a gema. E daí, essa gema, né, esse fogo cresce, vai crescendo, se desenvolvendo, conseguindo conhecimento e tudo mais, até que um dia ele se envolve em uma crosta de matéria inorgânica, tipo rochas e tudo mais, e usando a energia da gema, né, usando a própria energia do seu ser vivo, ele dá vida a essa crosta, criando um planeta com seres vivos e tudo mais. Porém, nesse processo, essa criatura, a gema, né, fica presa dentro do planeta, servindo somente para dar vida ao planeta. Esse é, por exemplo, o destino do feto cósmico, que é apenas um feto por enquanto. Ele está na fase ainda de conseguir informações e tudo mais, mas um dia ele também está destinado a se tornar um planeta. E o Shelsman, a coruja, viu que essas gemas são bem solitárias dentro dos planetas. E as gemas não podem sair, porque se elas saírem do planeta, além de que elas não conseguem sair, porque elas literalmente ficam presas dentro do planeta, não tem como tirar ela do núcleo do planeta, se elas saem, o planeta morre. O planeta precisa da gema. E o Shelsman, como tem o poder de atravessar um planeta, coisas físicas, né? Ele decidiu que a cada mês ele passaria por todos os planetas, atravessaria eles, e ele consegue pegar coisa e tipo tornar essa coisa em um estado meio espectral também, para ela atravessar junto. Então ele ia no centro, pegava a gema, saía do planeta. Ele fazia isso com todos os planetas, coletava todas as gemas e colocava em um planeta inóspito, que não tem nenhum ser vivo, Urano. E lá eles tinham meio que uma reunião, eles se congregavam e tudo mais, e se divertiam por 10 minutos. Porque se ficasse mais tempo do que 10 minutos, não daria muito bom para os planetas. E depois desses 10 minutos, que apesar de curtos foram bem memoráveis para todas as gemas, ele voltava e botava as gemas em seus lugares. E isso deixou as gemas muito felizes. O Shelsman estava sendo um cara muito bacana, né? Olha que bonitinho. Até que um dia algo terrível aconteceu. Só para lembrar, isso aqui tudo é no segundo universo. O universo que o RPG começou no primeiro. Certo. Um dia, do nada, em uma dessas reuniões, o demônio chegou. E ele, de alguma forma, controlou a mente. Isso é o cérebro. Eu juro que é o cérebro. Controlou a mente do Shelsman. E ele foi derrotado. Mesmo ele sendo um deus. É algo que eu esqueci de falar. O Shelsman é um deus. O deus das estrelas. Depois disso,
ele de alguma forma também controlou a mente de uma das gemas, que era a da Terra. Controlou a Terra e sequestrou a Terra. E tanto a gema quanto o demônio nunca mais foram vistos. As outras gemas que não foram sequestradas nunca mais aceitaram ir para essas reuniões do Sheldon, com medo de serem sequestradas também pelo demônio. E o Sheldon ficou solitário, sozinho. O Sheldon procurou e procurou pelo universo dele e não encontrou nada. Não encontrou nenhuma gema, não encontrou demônio, não encontrou absolutamente nada. E, durante todo esse tempo, ele ficou sozinho em Urano, construindo esses monólitos para não se esquecer. Enquanto isso, depois dele contar essa parte, né, a visão dele, a Terra se lembrou de muitas coisas, que decidiu contar para vocês também. Depois que ela foi sequestrada, ela não se lembrava de nada. Meio que quando ela estava ao lado do demônio, ela perdeu todas as memórias. Ela não sabe o que aconteceu enquanto ela estava do lado do demônio. Então, claramente, esse demônio, né, essa criatura, tem algum tipo de manipulação mental. Afinal, o próprio doutor já citou isso. O doutor, ele falou que ele não queria se prender dentro da gema e que de alguma forma o demônio controlou ele e fez ele se prender na gema. Mas enfim. Porém, a gema se lembra de coisas depois de ser sequestrada. Por exemplo, quando ela foi entregada ao doutor, que eu acabei de apagar. Não! Quando ela foi entregada ao doutor. Cadê o doutor aqui? Doutor. Quando ela foi entregada ao doutor, ela se lembra desses tempos que ela passou com o doutor. Nessa parte, ela disse que não tinha controle do próprio corpo. A gema estava de alguma forma sendo controlada pelo demônio, mesmo o demônio não estando próximo dela. E a própria gema disse que a gema, que ela não fazia nada, ela só ficava observando o doutor e não podia fazer nada além disso. E a gema viu tudo, né? Viu o doutor fazendo experimentos com cadáveres, destruindo o Psi, pobrezinho, e também viu o doutor se aprisionando dentro dela. O doutor aprisionou a própria alma dentro da gema. E depois que isso aconteceu, a gema percebeu que ela novamente perdeu o controle do corpo. Mais uma vez. Só que dessa vez pro doutor. O doutor estava controlando ela, enquanto ela não tinha o controle do próprio corpo, mais uma vez. Que é meio triste. E daí, o doutor, de alguma forma, ele estava sobre os efeitos do Eterno, né? Isso estava modificando o corpo dele e tudo mais. E de alguma forma, essas propriedades, mesmo só com a alma do doutor aqui, porque o lance é, o doutor, ele inicialmente estava pensando em separar a alma do corpo, mas ele não queria aprisionar a alma dele dentro da gema. A ideia era que o corpo dele iria sofrer com o Perpétuo, enquanto a alma dele iria se tornar livre e ele conseguiria um novo corpo sem Perpétuo. Só que de alguma forma o Perpétuo foi para a alma dele, de uma forma inexplicável. Tanto que dá pra ver que tipo, a alma e o Perpétuo dele estão tipo, muito conectados. E quando a alma dele foi pra gema, de alguma forma, o Perpétuo começou a afetar a gema também. E ele conseguia usar a gema, por exemplo, ela conseguia derreter e reaparecer em lugares diferentes, teleportar. Ele também conseguia conceder habilidades corrompidas às outras pessoas. Tipo, o Izuma, ele tinha aquela aura meio colorida ao redor dele, que meio que protegia ele. E, assim que o doutor entrou, ele teleportou com a gema e foi parar em um lugar totalmente diferente. Então, agora eu acho que é importante falar isso, né? O doutor, ele vivia na Terra Fantasma. E a Terra Fantasma só ficou cinza e morta e as pessoas começaram a adoecer e morrer
por causa da ausência da Terra. Porém, agora se sabe que a gema que estava com o doutor era a Terra, apesar do demônio, nos documentos, né, do doutor, falar que é de um planeta distante que foi destruído. Na verdade, não. Era da Terra. O doutor estava com a gema do próprio planeta dele que estava morrendo. E, quando a gema teleportou pela primeira vez, ela estava no planeta Terra Fantasma e, de repente, foi parar em um planeta Terra normal. Planeta Terra bonitinho, cheio de vegetação, vida. O que aconteceu foi, de alguma forma, o Perpétuo, a habilidade do Perpétuo, fez a gema sair do segundo universo, né, do Cosmo, e ir pro primeiro. E lá, o Doutor meio que não entendeu muito bem isso, né, essa transição. Mas vocês conseguiram deduzir no episódio que isso aconteceu. E nesse primeiro universo do Cosmo, né, o universo que o RPG começou, o Doutor ele começou a colocar um plano em prática. Porque para libertar a alma dele de dentro da gema, ele precisaria de 10.000 almas. Esse era o custo, né? 10.000 almas precisavam ser presas dentro da gema para ele sair. E para isso, ele dividiu a gema, ele quebrou a gema em vários pedaços. Enquanto ele controlava cada pedaço da gema dentro da dimensão prisão. Porque a dimensão prisão não é literalmente a gema. A gema é quase mais como se fosse um portal para essa outra dimensão, que é a dimensão prisão. E ele conseguia controlar cada pedaço da gema. Ele garantiu que cada pedaço dessa gema fosse para um lugar diferente. Fosse para um planeta diferente, para um portador diferente. E com isso, ele, usando a gema, lentamente incentivava também as pessoas a matarem. E com isso ele conseguiria mais almas. Esse foi, por exemplo, o caso do Eduardo Cometas, que não tinha uma gema, mas foi procurar elas. E começou a coletar as gemas e cada vez matar mais criaturas de outros planetas. E também, como a gema, vocês já descobriram, que ela foi modificada pelo demônio, no período que ela não se recorda. Ela foi modificada e tinha cristais do Apocalipse dentro. Isso tornava o portador ainda mais agressivo e meio psicopata. Então, isso incentivou ainda mais o Eduardo a matar o máximo de pessoas possíveis. E conseguir várias almas para dentro da gema. Mas acontece que, indo contra o plano do doutor, o Eduardo ele queria salvar o planeta Terra, né? Que estava morrendo com a ausência da gema. Então, o Eduardo coletou esses fragmentos e reconstruiu a gema. Ele tinha se separado em pedaços e o Eduardo se reconstruiu e colocou a gema dentro do planeta Terra. Não no núcleo, mas dentro do planeta Terra, onde ela começou a novamente dar energia ao planeta. E isso deixou o doutor meio furioso, porque não era isso que ele queria. Mas, não muito tempo depois disso, o planeta explodiu. E com isso, a gema saiu voando. E coincidentemente, bateu em uma nave que estava chegando no planeta Terra naquele exato momento. Que era a nave do pessoal do Cosmo, onde vocês encontraram a gema pela primeira vez. Lembrando que a Terra, né? Ela conseguia ver isso, mas ela não tinha controle do próprio corpo. Agora, no final do episódio, teve um RP do Izumi. Eu não sei se muitas pessoas prestaram atenção, mas tiveram coisas reveladas lá também. Uma delas mostrou perfeitamente como as gemas são realmente seres vivos, os planetas são seres vivos. Porque lá dentro da gema, o Izumi encontrou um coelhinho pequenininho chamado Mimi. E ele falou que ele conduzia estudos nas gemas também. E ele estudava a gema do próprio planeta dele, o Piconeta, ou Picoplaneta, que é aquele planeta que vocês encontraram e que estava todo em ruínas e destruído, cheio de cadáveres de pequenas criaturas.
ele conduzia experimentos na gema, e ele disse que ele morreu por causa que a gema não conseguia receber tanto abuso quanto ele pensava. Basicamente, ele conduziu tantos experimentos na gema que ela chegou a um ponto de estresse que ela se autodestruiu. E destruiu junto todo o planeta dele. E ele. Mostrando que as gemas e o planeta têm emoções. E você não pode simplesmente usar e abusar delas. A última coisa, que não ficou muito bem explicado na sessão, porque eu esqueci de falar no RP, mas tem um momento que assim que o Izumi chega, o Porcácero pergunta pro Izumi: o que está acontecendo lá fora? A gente está perdido aqui. E não é só os portadores que estão perdidos. O próprio doutor está perdido, ele não sabe o que está acontecendo lá fora. Por quê? Ele tem controle da gema. Só que quando chegou a lua vermelha, os cristais da gema fizeram a gema ser controlada por uma outra pessoa, mais uma vez. Que é a entidade da morte, que naquela época era a Aurora. Então, nesse momento, o doutor perdeu o controle da gema e ficou na escuridão, tipo, o que está acontecendo? Enquanto isso, a Aurora... Não era realmente a Aurora que estava fazendo isso, mas meio que a entidade da morte, ela dava ordens a todas essas pessoas. E as ordens eram justamente matar tudo que visse. E o doutor perdeu o controle enquanto a gema assumiu o controle de volta, entre aspas. Era meio que a gema sendo controlada pela Aurora, mas a gema estava meio que de volta. Que nem o Guilherme, no Origins 2. Era o Guilherme, mas ele estava sob as ordens do Apocalipse e estava tentando matar todo mundo. Apesar de que se você tentasse falar com ele, ele poderia até responder alguma coisa que soasse como o Guilherme. E é por isso que a gema, nessa única batalha, ela falou com o feto cósmico e chamou ele de irmão. Porque ali não era o doutor, não era o demônio e não era a Aurora também. Era a gema falando. A gema, sob a influência da entidade da morte, falou aquilo pro feto. E depois que o Jonas conseguiu deter a gema e a entidade da morte foi derrotada, a gema voltou ao controle do doutor. Então, sempre que tentavam falar com a gema, né, que não fosse nessa batalha, ela estaria falando alguma coisa sobre eu preciso me libertar e sei lá o que. É por causa que sempre a gema estava no controle do doutor. E só nesse único momento que estava realmente sob o controle da gema em si. E nem era realmente da gema, ela estava tipo, com a mente alterada pela entidade da morte. Ou seja, a Terra não teve paz durante todo esse RPG, durante todo esse tempo. Mas finalmente, vocês salvaram a Terra, vocês libertaram ela do controle do doutor, do controle do demônio nem tanto, né? Vocês não sabem muito bem como funciona isso. Mas enfim. Mas ela é ela mesma agora. E é isso que vocês aprenderam. É bastante coisa, mas é uma parte muito importante da lore do Cosmo, que é a gema. Enfim, espero que você tenha entendido. Se não tiver entendido, pode me mandar mensagem aí que eu respondo também. E obrigado por assistir.